Então, neste vídeo, eu queria compartilhar algumas estratégias interessantes que aprendi sobre o VWAP ancorado. Este indicador mede o preço médio ponderado pelo volume, mas inicia o cálculo em qualquer momento que você escolher. Normalmente, com o VWAP padrão, leva o dia inteiro de negociação para calcular a média, mas às vezes você só se importa com o que aconteceu depois de um certo ponto, como talvez tenha havido grandes notícias na hora do almoço que pareciam mudar a forma como os preços estavam sendo negociados. Com o VWAP regular, você não consegue ver como o preço agiu apenas desde então, mas com o VWAP ancorado, você escolhe a barra exata no gráfico onde deseja começar o cálculo. Então ele desenha a linha VWAP a partir desse momento em diante. Isso permite ver claramente se compradores ou vendedores estiveram no controle desde esse evento importante. Você obtém o benefício do VWAP, mas personalizado para o período que mais importa para você. É interessante porque negociar é tudo sobre reconhecer quando as coisas mudam. O VWAP ancorado ajuda a descobrir mudanças que o VWAP regular poderia perder. Como ele sempre usa toda a sessão diária, você tem mais flexibilidade para analisar janelas mais curtas e se concentrar no que realmente moveu o mercado naquele momento-chave. Você escolhe o nível de preço representado pelo VWAP ancorado para servir como referência quando grandes fundos e bancos fazem muitas negociações. Eles não podem simplesmente despejar tudo de uma vez, senão isso realmente moveria o preço para longe do que eles querem. Então, em vez disso, eles espalham lentamente ao longo do tempo. E como eles sabem se estão conseguindo um bom negócio enquanto fazem isso? Bem, a linha VWAP lhes diz, mostra o preço médio até aquele ponto. Nas atualizações, os grandes compram mais quando o preço cai abaixo da linha VWAP. Dessa forma, eles estão comprando por um pouco mais barato do que a média nos dias de queda. O oposto, eles vendem quando o preço sobe acima da linha para garantir os lucros de preços acima da média. De qualquer forma, isso ajuda os grandes peixes a negociar sem balançar muito o barco. Então, a linha ancorada nos dá uma ideia do intervalo de valor justo em torno do qual toda a grande ação está centrada. E a versão ancorada é muito melhor porque posso começá-la quando quiser, mesmo que tenha sido dias ou semanas atrás. E então, ela continuará se atualizando até o presente. Então, tenho uma linha VWAP que posso observar evoluir durante todo o período de tempo que me interessa. O VWAP regular não fará isso, pois está vinculado a apenas um dia. O ancorado lhe dá controle total para colocar o ponto de partida onde for mais útil para ler o gráfico, e isso o torna muito mais útil se eu estiver olhando para prazos mais longos do que apenas hoje. E é também muito melhor do que as médias móveis. Iniciar o VWAP em qualquer lugar abre muito mais chances de identificar oportunidades e tendências em comparação com uma média móvel. Então, como negociar usando o VWAP ancorado? Grandes pontos de virada ou eventos são pontos perfeitos para editar. Esses foram os momentos em que toneladas de compradores e vendedores estavam lutando, então é uma média perfeita para medir. Neste exemplo, esse enorme crash seria perfeito para ancorar. É óbvio que algo massivo aconteceu lá para causar tal movimento. Essa queda é definitivamente um momento em que o dinheiro inteligente estava se acumulando, então ancorar lá da imagem real do que foi feito desde. Então, clicando exatamente nessa vela nos dá uma linha clara para ver o que aconteceu depois que todas essas pessoas terminaram de negociar e agora está claro que os compradores têm ganhado. Desde então, a maior parte da ação esteve acima da linha V, então os turos claramente tiveram o poder de empurrá-la para cima a partir desse preço médio baixo. É como se pudéssemos assistir exatamente quem esteve no controle estágio por estágio após um ponto de virada tão importante. Procurar por recos até a linha VWAP é uma das maneiras mais fáceis de caçar movimentos de momentum. Quando um mercado está em uma forte tendência de alta, é natural que ele tenha pequenas pausas, onde consolida ou cai um pouco antes de decolar novamente, e a linha ancorada lhe dá um ponto perfeito para antecipar esse pequeno recuo, sabendo que ainda está respeitando a tendência geral. Enquanto as máximas continuarem subindo e o preço permanecer consistentemente acima do VWAP, você sabe que os compradores ainda estão no controle. Tudo o que você precisa fazer é esperar que o preço volte a tocar a linha VWAP depois de esticar acima dela. Esse é o seu ponto de entrada de baixo risco para entrar na próxima perna para cima.
Dessa forma, a linha ancorada basicamente mostra um suporte desenvolvido desde aquele momento-chave que você a ancorou. Desde que os compradores sejam fortes o suficiente para manter os saltos de cair abaixo, você sabe que a tendência ainda está em andamento. Procurar extremos de preço é outra maneira de usar o VWAP ancorado. Todos nós já vimos essas altas corridas de preços que parecem insustentáveis. Quando o preço fica muito acima da linha, comprar parece arriscado. Neste exemplo, o preço atingindo a terceira banda VWAP é um sinal claro de que está correndo demais. Nesse caso, você deve evitar entrar porque as chances de um recuo são muito altas. E para traders contrários e tomadores de risco, isso prepara uma chance doce em um negócio de reversão, se você acredita em análise técnica e que tudo flutua em torno de uma média. Bem, uma vez que o preço se move tão longe acima do VWAP, a matemática diz que está devido a um grande recuo. Apostar que vai voltar a níveis mais razoáveis começa a fazer sentido quanto mais esticado ele fica. Obviamente é preciso coragem para desvanecer esse tipo de momentum, mas pegar extremos entre preço e a linha ancorada é uma boa maneira de negociar algumas configurações de reversão de alta probabilidade. Paciência é fundamental, porém. De jeito nenhum eu venderia no topo daquela euforia, mas tendo as linhas ancoradas como guias, você pode ver quando algo está sobrecomprado e está pronto para uma pausa. O VWAP ancorado também pode ser usado para confirmar tendências e identificar áreas ocultas de oferta ou demanda no gráfico. A grande coisa é que podemos definir em qualquer lugar que marque uma mudança importante. Antes desse ponto, a ação do preço pode não nos dizer muito, pois o sentimento era diferente, mas uma vez que selecionamos nossa barra âncora, o VWAP nos mostrará o verdadeiro preço médio, com base na ação do preço que aconteceu após qualquer evento que escolhemos. E a partir daí fica muito simples. Se o mercado permanecer principalmente acima da linha como vemos aqui, sabemos que os compradores estão controlando o estabelecimento do valor de mercado e se respeitar a linha como suporte em recuos. Isso é um sinal ainda mais forte. Os compradores estão dispostos a entrar em preços justos. Por outro lado, pausas prolongadas abaixo podem significar que os vendedores têm poder. Agora, lembre-se, a chave é escolher o ponto de partida certo para refletir uma mudança real na forma como os traders estão pensando quando ancorado ao momento certo. A linha, então, se torna seu guia para ver níveis ocultos, onde a compra ou venda encontra suporte ou muda o preço. Este indicador é versátil. Eu o uso principalmente para swing trading, mas se você está fazendo day trading ou scalping, seu poder permanece o mesmo. Quando você traça o VWAP padrão, você pode ver por que não teria uma visão completa. Ele arrasta toda essa confusão inicial antes que a ação real começasse. Mas quando solta essa linha ancorada na baixa da manhã, tudo de repente ficou muito mais claro. Essa queda foi obviamente um ponto de virada onde os compradores se destacaram, então concentrar-se apenas nos dados. Desde então, a linha VWAP reflete perfeitamente como o preço reagiu, indo para o resto da sessão. Se meu plano fosse comprar um recuo na linha de preço médio, eu estaria muito melhor seguindo o ancorado. Posso ver completamente várias zonas de compra com ele. O VWAP normal simplesmente não tem essa precisão. Espero que você veja como a linha ancorada se ajusta bem à ação do preço versus a padrão. Então, quais são os melhores lugares para ancorar a linha? Como eu disse, escolher aquele ponto de ancoragem inicial é crucial. Ele precisa se alinhar com uma mudança real na forma como a maioria dos traders está vendo as coisas, e não apenas algum lugar aleatório no meio do gráfico. Todos vendo o mesmo momento-chave é o que tornará essa linha um suporte ou resistência significativo. Pense sobre isso. Se muitos estão prestando atenção ao mesmo lugar no gráfico, é certo que haverá uma reação em massa quando o preço voltar a esse nível, muito mais do que uma linha de queda arbitrária ou uma média móvel comum. Então, certifique-se de que a âncora está em um ponto de virada, óbvio que outros também reconhecerão.
Essa linha precisa começar onde a psicologia de mercado toda mudou. Gosto de monitorar o volume para encontrar o ponto de ancoragem. Essa métrica revela muito sobre o que os grandes jogadores estão realmente fazendo sob a superfície. Uma vela de alto volume mostra que há interesse legítimo crescendo, seja touros ou ursos no controle. Combinar picos de volume com um aumento de preço é uma confirmação decente de que uma nova tendência pode estar começando, e ancorar a linha VWAP capitaliza esse movimento, e a linha destacou imediatamente vários recuos limpos. Você poderia ter entrado para um scalp rápido para cima. Perseguir surtos de volume é uma abordagem legal de day trading. Deixe o dinheiro grande liderar o caminho para encontrar rompimentos legítimos, e então jogue os recuos do VWAP ancorado para pequenas viagens de volta enquanto ele recupera o vapor. Muito melhor do que suposições aleatórias sobre suporte. Isso permite que o mercado lhe diga exatamente onde está. Usar o VWAP ancorado em grandes oscilações para encontrar reversões e jogadas de recuo é outra estratégia. Mais especificamente, prefiro procurar o primeiro recuo para a linha que tem o maior potencial para um recuo do VWAP. Apenas procurar máximas e mínimas é uma coisa, mas incorporar o contexto do preço médio o abre completamente. Traçá-los em máximas e mínimas claras de oscilação realmente traz à luz níveis ocultos. Basta olhar aqui. Essas linhas âncoras revelam zonas ocultas de oferta e demanda que traders novatos definitivamente perdem, especialmente no primeiro recuo. Após traçar o âncora, a configuração de curto prazo do livro-texto de volta à demanda e depois vê-la funcionar da mesma maneira, encurtando-se na oferta. Essas zonas ocultas de suporte e resistência são ouro para negociações de swing. Dimensioná-lo para oscilações intradiárias revela ainda mais entradas. Outra jogada profissional é traçar o VWAP ancorado em relatórios de ganhos ou dividendos para negociação de ações, ou após lançamentos importantes como os não agrícolas para negociação Forex. Esses são pontos de inflexão perfeitos onde a perspectiva inteira poderia mudar. Então, concentrar-se no antes e no depois lhe dá uma visão personalizada da mudança de sentimento. Esses são obviamente momentos cruciais que podem balançar um mercado de qualquer maneira, dependendo de como os números parecem. Aqui na Nvidia, ancoramos o VWAP nos relatórios de dividendos mais recentes demais. Mesmo que o preço tenha negociado acima e abaixo da primeira linha, você pode ver totalmente que está respeitando esse nível. A segunda âncora inicia um claro rosto de tiro conforme os compradores assumiram acima da linha. Ver a reação tão claramente com essa ferramenta muda o jogo. Isso torna o swing trading muito mais fácil. Outra maneira incrível de usar o VWAP ancorado é em torno de faixas diárias ou semanais. Colocar a âncora em máximas e mínimas anteriores das últimas semanas lhe dará vários níveis relevantes que nem sempre são simples de ver. Com essas âncoras traçadas, qualquer reteste de repente se torna carregado de potencial, muito mais do que apenas observar máximas e mínimas nuas no gráfico. É uma maneira realmente inteligente de identificar oportunidades premium quando o preço está testando essas áreas de valor. Ter esses níveis mapeados ajudará você a reconhecer áreas de congestão e lhe dará um aviso antecipado sobre reversões potenciais ou continuação de preço. Se você acabar fazendo uma negociação com eles ou não, o contexto adicional que eles fornecem é inestimável. Eu mesmo notei pegar a estrutura do mercado e analisar reações sob uma nova luz. Desde que incorporei essa abordagem, o VWAP ancorado é realmente a mistura perfeita de todos os principais fatores que impulsionam os mercados, preço, volume e tempo, e a flexibilidade de soltá-lo em qualquer lugar que você ache adequado abre tantas novas maneiras de analisar um gráfico.